Semana retrasada nós falamos sobre Provérbios, capítulo 6, ali um pouquinho antes do final. E lendo os capítulos posteriores, vi a necessidade de pular alguns capítulos, porque ele vai continuar tratando tanto no final do capítulo 6, quanto no capítulo 7 inteiro, a respeito da questão da imoralidade, adultério, essa questão que nós temos tratado tanto, e eu tenho falado tanto com os irmãos, mas como já falamos muitas vezes a respeito desse assunto, eu decidi que seria a melhor opção a gente passar para o capítulo 8, onde ele vai começar a falar de uma outra forma a respeito da sabedoria. Eu não sei quantos irmãos aqui lembram, eu lembro por história, e a gente acabou se tornando um hábito, né? A gente ouve as pessoas falando, a gente replica. Mas, antigamente, muito tempo atrás, existia uma propaganda da Caloi, né? Que era uma insistência dos filhos em sempre colocar bilhetinhos assim para os pais, para eles lembrarem, né? Não se esqueça da minha Caloi, né? Aí os bilhetinhos, o pai acordava de manhã com um alarme, era até um desenhinho, não sei se os irmãos lembram. O pai acordava de manhã com o alarme, no alarme ali estava escrito assim, não se esqueça da minha Caloi. E aí ele ia até o banheiro escovar os dentes, quando ele abria o espelho assim para pegar a sua escova, estava lá um bilhetinho, não se esqueça da minha Caloi. E a criança ela vai e bota vários bilhetinhos assim de maneira bem insistente para conseguir ganhar a sua Caloi, e no final da propaganda, né, a criança ganha a Caloi. Mas por que eu estou falando isso, meus irmãos? No capítulo 8, Salomão ele vai tratar da sabedoria agora de maneira personificada. Se antes ele tratou a sabedoria como um conceito claro, que nós podemos compreender, que é produzido através do temor do Senhor, e esse temor do Senhor só é possível para aqueles que creem e dependem do Senhor, a essas pessoas, ele começou introduzindo o assunto como uma questão de conceito. O que de fato é sabedoria? Talvez Salomão, preocupado com a percepção que as pessoas tinham a respeito da palavra sabedoria, ele queria definir um outro padrão, um outro conceito de sabedoria. E por isso ele trabalha de maneira conceitual nos primeiros capítulos. Mas agora no capítulo 8 ele abre uma exceção. Não uma exceção nesse livro, porque ao longo dos capítulos posteriores também de Provérbios, nós vamos ver outras situações nas quais Salomão personifica a sabedoria novamente. E o que seria personificar a sabedoria? É tornar ela em algo pessoal, uma pessoa. Tratar com a sabedoria como se ela fosse uma pessoa que se relaciona com outras. E aqui no capítulo 8, então, ele vai falar sobre esse clamor que a sabedoria levanta. Agora, de maneira personificada, a sabedoria vai atrás. Ela vai se apresentar para os tolos e ignorantes como ela de fato é e o que ela representa na vida dessas pessoas. E eu peço que os irmãos, então, acompanhem comigo os versículos de 1 a 5. Nós leremos apenas esses 5 primeiros versículos para pensar um pouquinho a respeito desse chamado da sabedoria. Capítulo 8, versículo 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, com os nossos irmãos, podendo aprender mais da Tua palavra. E nesse momento, Senhor, nossa oração é que o Senhor nos conduza à compreensão do Teu texto, Pai. Para que a gente possa aprender aquilo que é necessário para a nossa vida.
para que a tua palavra ela exerça esse poder que ela tem de confrontação, correção, instrução, para que todos nós cheguemos à compreensão dela, para que todo homem seja capacitado por ela para viver para a honra e glória do teu santo nome. Por isso, Pai, nós te pedimos por esse momento que o Senhor nos conduza à compreensão da tua palavra e que saiamos daqui desafiados por ela, mais uma vez, a pôr aquilo que o Senhor tem nos ensinado em prática. Essa é a nossa oração, Pai, e nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, quando a gente pensa nessa ilustração que eu falei aqui no início, aparentemente a sabedoria ela se apresenta de uma forma bem parecida, como dessa criança na propaganda da Caloi. Ela se apresenta de maneira insistente. É algo que nós poderemos ver e vamos ver ao longo das próximas oportunidades que teremos de estudar nesse livro. Nós vamos ver que ela é insistente. A sabedoria é insistente. Nos primeiros versículos que nós lemos aqui do capítulo 8, nós já podemos ver que ela está insistindo em alcançar pessoas, em fazer o tolo e o homem que é inexperiente receber da parte dela, e exclusivamente por ela, a compreensão da sabedoria. Então aqui ela faz esse trabalho insistente, mas não como na propaganda, querendo receber um presente, mas querendo conceder um presente. A sabedoria ela se apresenta ao homem. É interessante a gente entender isso, porque aqui a sabedoria ela não está suplicando, ela não está implorando adeptos a ela. Ela está se apresentando. Tal como a graça de Deus é manifestada ao homem de maneira geral e também de maneira específica, e é Deus quem faz esse trabalho, não o homem que vai atrás. A sabedoria também deixa muito claro agora, eu estou indo atrás, sou eu que alcanço, sou eu que me apresento. Nós vimos que as expressões usadas em momentos anteriores, pela palavra de Deus, aqui no livro de Provérbios, sobre o fato de aqueles que precisam buscarem a sabedoria, nós vimos que aquilo é dentro de um conceito daqueles que já temem ao Senhor, para que eles não se afastem do temor do Senhor. E nós sabemos que é fácil de se afastar do temor do Senhor. Nós tratamos disso já, mas aqui Salomão é bem específico quando ele vai falar vai tratar dessa personificação da sabedoria. Versículo 1 diz que a sabedoria está clamando. E o discernimento, ou seja, aqui ele não está colocando duas pessoas, mas a sabedoria, ele já associou a sabedoria outras vezes ao discernimento, à compreensão, ao conhecimento. E aqui não é diferente. O discernimento aqui é um sinônimo. É porque Salomão talvez de maneira bem poética, querendo colocar palavras parecidas e definir um raciocínio lógico e objetivo, ele fala algo muito parecido. E ele vai falar, a sabedoria está clamando. E o discernimento está fazendo o quê? Erguendo a sua voz. Estão fazendo a mesma coisa. Ambos são representantes da sabedoria. Então, ele vai falar que a sabedoria está clamando em alta voz. A sabedoria não está sussurrando. A sabedoria não está se escondendo. A sabedoria, como a gente viu em outros lugares aqui ainda, nos capítulos anteriores de Provérbios, ela não está tramando armadilhas, como o homem mau faz. Ela não está distorcendo o caminho, como o homem perverso faz. Ela está clamando em alta voz, se apresentando às pessoas. Interessantemente, ele continua no versículo 2, e no versículo 2 ele vai falar assim, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ela está dedicada em se apresentar.
E ela não se limita a apenas um lugar. Aqui Salomão quer dizer que ela está se apresentando de maneira muito visível. Ela não está se escondendo. E por que que isso é importante, meus irmãos? Por que que a gente vai ver ainda no versículo 3, falando a respeito dela se apresentar às pessoas? Por causa do fator que a sabedoria de Deus, ela é manifestada ao homem, conquanto ainda ele não a reconheça como sabedoria de Deus, conquanto ele ainda não, no seu coração, não produza o temor do Senhor, ainda assim, a sabedoria de Deus está sendo abertamente demonstrada e apresentada a todo homem. Quando a gente olha para Jó, nos capítulos finais, do 34 em diante, quando Eliú começa a falar com Jó, nós vemos ali Eliú apelando o reconhecimento de Jó, diante justamente da sabedoria incomparável de Deus. Ele começa a questionar Jó por um monte de coisas. Jó, por acaso o seu braço é mais forte do que o de Deus? Jó, por acaso você tem como dizer como as coisas foram criadas? Jó, por acaso Deus pediu conselho a você em algum momento, do momento da criação? Jó, onde você estava quando Deus definiu como as coisas iriam acontecer? A sabedoria de Deus sendo apresentada abertamente. Não que Jó não conhecesse, não que Jó não fosse um homem temente ao Senhor. Jó era um homem temente ao Senhor. Ele tropeçou em algumas coisas durante um período da sua vida, mas era um homem temente ao Senhor. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo de Jó? A sabedoria de Deus é manifestada ao homem, ainda que este homem não tenha capacidade por si mesmo de compreendê-la. Salomão então fala para o seu filho: olha, meu filho, eu quero que você entenda, a sabedoria de Deus está clamando. O temor ao Senhor está produzindo esse clamor alto. Está falando em alta voz para que todos possam escutar. Versículo 4. Salomão vai dizer assim: a vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Percebam, não é algo limitado, não é algo parcial. Aqui Salomão está incluindo a humanidade. A todo homem a sabedoria clama. E a todos, não alguns, a todos, ela levanta a sua voz. Meus irmãos, a sabedoria de Deus, essa sabedoria tratada aqui por Salomão durante esses capítulos e durante todo o livro de Provérbios, é algo ímpar. Nós já falamos aqui, isso não se trata de entendimento, não se trata de QI, inteligência. Não é isso que estamos tratando aqui. Estamos tratando de sabedoria. E sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, é o conhecimento íntimo da pessoa de Deus, que é produzido pelo próprio Deus quando ele preenche o coração do homem com temor. Apenas dessa maneira. O homem não pode chegar à compreensão de Deus sem que Deus esteja incluído nessa equação. É impossível. Mas a sabedoria continua clamando em alta voz. As observações de Salomão aqui para o seu filho têm o objetivo de mostrar para ele: a sabedoria está aí. Ela trabalha ativamente. Ela não se esconde. Ela não prepara armadilhas. Mas ela se coloca em todos os lugares, clamando a homens, se apresentando a homens, para que, de acordo com a graça de Deus, no tempo de Deus, esses homens possam reconhecer quem é a sabedoria e o que ela representa.
Por isso, no versículo 5, ele talvez aponte aqui o propósito da sabedoria. O que ele tem em mente quando ele está falando sobre sabedoria e qual é o alcance desse clamor, desse chamado que a sabedoria está propondo. E ele vai falar: vocês inexperientes adquiram prudência, sabedoria, sejam sábios em viver. E vocês, tolos, sejam sábios. A sabedoria está clamando, meus irmãos, em alta voz, nas ruas, nos portões das cidades, nos lugares altos e baixos, dentro das próprias cidades, a todos aqueles que podem ouvi-la. E Deus vai definir quem ouvirá e quem responderá a essa sabedoria. A gente poderia continuar, mas os próximos versículos são muito importantes e são muito valiosos para que a gente possa pensar em uma outra oportunidade. Mas algo que não pode passar em branco é que a sabedoria está clamando em alta voz, meus irmãos. Sempre. Aqueles que temem ao Senhor respondem a ela com temor do Senhor. Esses não agem imprudentemente. Esses não agem impulsivamente. Esses não agem de acordo com o seu próprio interesse. Esses agem de acordo com o temor do Senhor, produzido pelo próprio Senhor no coração daqueles que o servem e o temem. A sabedoria continuará clamando através da minha, da sua vida, em Mogi Guaçu ou em qualquer outro lugar do mundo. E ela continuará clamando para que aqueles a quem o Senhor desejar possam ouvir e responder com temor a esse Deus. Aqueles que já conhecem, que já foram alcançados e conseguem reconhecer a voz da sabedoria, lembrem-se da insistência dela em falar aos nossos corações, para que não caiamos no erro de agirmos tolamente, imprudentemente, mas que possamos agir de maneira que o nosso Deus seja glorificado. Sempre. O chamado da sabedoria demonstrado por Salomão aqui tem o objetivo de fazer com que o seu filho compreendesse isso. Aqueles que ouvem a sabedoria precisam agir com sabedoria. Aqueles que entendem o que é sabedoria precisam viver direcionados pela sabedoria. Que possamos ser essas pessoas, meus irmãos, e é um desafio muito grande. Nem sempre agimos com sabedoria. Nem sempre optamos por ouvir as insistentes chamadas dela. Mas nós cremos que o nosso Deus, no dia em que Ele nos salvou, Ele abriu os nossos ouvidos para que possamos ouvi-la e responder com temor e sabedoria. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por aquilo que temos aprendido. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que tivemos. Mesmo que rapidamente, Pai, de poder ouvir a Tua palavra e enxergar através dela qual é o nosso compromisso diante do Senhor. Pai, aqueles que já ouviram e foram alcançados pela voz da sabedoria, todos eles têm a responsabilidade de agir de maneira correspondente. Porque toda essa insistência da sabedoria é uma forma do Senhor nos lembrar constantemente que o nosso trabalho, a nossa responsabilidade diante de qualquer circunstância
é agir e responder com temor ao Senhor, de maneira sábia, objetivando sempre honrar e glorificar o teu santo nome. Pai, queremos ser essas pessoas que te honram com palavras, pensamentos e ações. Pessoas que agem sabiamente, não por interesse próprio, mas para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja engrandecido e para que a tua igreja continue crescendo e sendo edificada para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração, Pai, nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós teremos agora o nosso tempo de oração.